A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, que enche o teu coração, enriqueça a tua vida. A presença de Deus é maravilhosa. Onde o Espírito de Deus estiver presente, a luz do céu ali estará. Onde o Senhor Jesus estiver, o poder celestial estará presente. E nós estamos contemplando o Sermão da Montanha, que é maravilhoso. Temos ali as bem-aventuranças, ou seja, o sucesso para aquele que der ouvidos a Jesus. Assim diz a palavra de Deus. E Jesus veio para trazer a vida abundante. Onde é que a vida abundante começa? No coração, queridos. Uma pessoa com o coração angustiado, raízes de amargura, a alma ferida, não vê a cor da vida. Não tem prazer de viver. Então a vida abundante começa no coração. E somente o Senhor Jesus pode começar a trabalhar lá dentro do ser humano. Ele conhece muito bem a sua obra. Queridos, vamos iniciar o nosso programa com a oração do agradecimento a Deus. É muito importante, cada dia, agradecermos a Deus. Sabe, quando você agradece a Deus o dom da vida, você está valorizando a sua vida. Quando você agradece por uma vida, você está atribuindo valor a essa vida diante de Deus. É lamentável que, infelizmente, Satanás atuando com muitos problemas, conseguindo oprimir uma pessoa, ela pensa que não tem razão nenhuma para agradecer. Mas é necessário, claro que não vai agradecer pelas obras do diabo, tem que expulsar esse espírito mau. Recebendo Jesus, a luz de Deus chega. E aí as coisas começam a mudar. Bom, queridos, vamos fazer a oração do agradecimento e vamos voltar ao Sermão da Montanha, que cá entre nós é maravilhoso, está muito bom. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença em oração e primeiramente para render graças, pois reconhecemos a Ti, ó Deus, o Criador deste imenso universo, como o único Deus. A Jesus Cristo, o Teu único Filho, como Senhor de tudo, a quem o Senhor entregou todas as coisas, como está escrito na Tua palavra. Pai, nós damos graças pelo dom da vida, porque ele vem do Senhor e ele pertence ao Senhor. Pai, nós damos graças por podermos contemplar as Tuas obras. Senhor, damos graças pelo dia, pela noite, pelo sol, pela chuva, pois sabemos que as desgraças não vêm do Senhor, pois o homem, Senhor, mudou a forma. Sim, o Senhor não criou, Pai, o Senhor não criou as coisas que estão trazendo turbulência ao homem, como o aquecimento global. E vem, Senhor Deus, por tantos fatores, principalmente, Senhor Deus, pela falta da consciência do homem. Mas nós cremos, Senhor, na Tua misericórdia ou nas Tuas misericórdias que se estendem para dar a vida, para abençoar, para curar, para libertar. Pai, nós damos graças. Graças damos pelos Teus cuidados, pelo Teu zelo, pelas provisões. Graças damos, Senhor. Pai, os pais agradecem a vida dos seus filhos, ou deveriam agradecer. Os filhos agradecem pela vida dos pais, ou deveriam agradecer. E assim como o Senhor diz, Pai, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deveríamos sim render graças a pessoas, Senhor Deus, que
Senhor, são de tão grande valor, mas para o Senhor todo ser humano tem o mesmo valor. O Senhor derramou a vida de Jesus por cada um. Então nós rendemos graças. Agradecemos de todo o coração por tão alto valor que o Senhor atribui a cada um de nós. Pai, agradecemos por cada dia, pelo dia de hoje, por esta noite, pelo tempo. Pai, nós agradecemos pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Meu abraço aí a todos os nossos amigos que participam conosco, compartilham da maravilhosa palavra de Deus. Nós não somos perfeitos, mas Jesus é demais, não? Jesus é tremendo. E os seus ensinamentos trazem paz. A sua presença, que é a presença da luz, dissipa as trevas. O poder de Deus em ação. Olha, quando nós orarmos, você creia que o Espírito de Deus está na tua vida e que Ele vai à tua frente. Vamos assumir isso. Isso agrada a Deus. Hoje nós não temos Jesus Cristo, homem, pessoa aqui na terra. Ele não está preso naquela cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso mesmo. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Mas Jesus trouxe ensinamentos maravilhosos que, se nós colocarmos no coração e em prática, olha, tudo muda. Então nós estamos no Sermão da Montanha, revendo algumas partes, mas estamos esticando. Então, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Como dissemos, os discípulos estavam sempre à volta de Jesus, sempre. E abrindo a boca os ensinava, dizendo. Esse ponto é muito importante. Jesus abria a boca e ensinava, porque todos só esperam o milagre de Jesus. Mas nem todos param ou querem ouvir os ensinamentos de Jesus. Queridos, são os ensinamentos de Jesus que vão nos modificando, que vão aparando as nossas arestas, tirando aquilo que não presta, aquilo que não edifica, aquilo que não constrói, aquilo que não ajuda. E aí? Então Jesus, ele abria a boca e ensinava. É por isso que nós temos escola bíblica, quartas-feiras, ontem. Temos uma escola bíblica às quartas, mas em cada reunião, em cada culto, nós temos ensinamentos da palavra. Nós temos a palavra de Deus inspirada. Ou seja, o Espírito de Deus trabalha no meio daqueles que o escutam. Por isso Jesus liberta. Por isso Ele abençoa. Por isso pessoas são curadas. Você lembra, por exemplo, daquela mulher hemorrágica? Você já ouviu, já leu? A mulher hemorrágica foi assim. Ela ouviu falar de Jesus. E ela tinha uma hemorragia, fazia 12 anos. Uma hemorragia direta, consecutiva. Não havia interrupção, não tinha pausa. Obviamente era uma mulher muito fraca. Doente, muito doente, anêmica. E ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, a chama da fé acendeu no coração dela. Porque contaram para ela quem era Jesus, o que ele falava, o que ele ensinava, o que ele fazia. Sabe o que ela fez? Dentro de si mesma, ela propôs no seu coração ir até ele. Você pode imaginar as dificuldades dessa mulher para ir até Jesus? Mas sabe o que ela disse dentro de si mesma? Ela falou consigo mesma: se eu tão somente tocar a orla do seu manto, eu ficarei curada.
Os evangelhos registraram isso. Claro que ela expôs isso depois. Ela disse dentro de si mesma: se eu tão somente tocar a orla do seu manto, o manto de Jesus. Jesus estava aqui na terra em pessoa. Ele era Deus e veio ao mundo e se fez homem. Então ela, doente, fraca, anêmica. Ah, e detalhe importante, que deixa de ser detalhe. Diz o Evangelho de Lucas, e Lucas era médico, que ela havia gastado tudo que ela tinha. Tudo que ela teve, ela gastou, procurando médicos que a pudessem curar. Olha só. Ela sai, diz a palavra que ela gastou todos os seus bens, todos os seus haveres. Para a Bíblia dizer isso é porque ela tinha muitos bens. E gastou com muitos médicos, muito tratamento. E aí? Quantas pessoas já fizeram tudo que puderam fazer e não obtiveram a cura? Até porque há doenças que a ciência médica não cura. Ainda não houve descoberta para a cura do HIV. Sim, tem um tratamento que prolonga a vida. Tudo bem, mas não cura. Ainda não. Alguns tipos de câncer também não. Há outras doenças que são tratadas, mas também não há cura. De vez em quando, alguém diz: recebi o diagnóstico e não tem cura. E aí? Então, aquela mulher não pôde ser curada por médico nenhum. E ela tinha uma hemorragia e ninguém pôde resolver. E ela foi até Jesus. Mas, como eu disse, e está nos evangelhos, quando ela ouviu falar de Jesus, imediatamente ela propôs no seu coração ir até Jesus. Ela podia ter pedido a uma amiga, a uma vizinha: vá até esse Jesus e ora por mim. Diz a ele para me abençoar. Muita gente faz isso. Não, queridos, cada ser humano deve se apresentar a Deus e ouvir a palavra dele. Até porque a salvação, a apresentação na eternidade será personalíssima. Muitas pessoas vivem assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você vai na sua igreja? Põe meu nome lá no altar. Você vai na sua igreja? Pede por mim. Só que não é dessa forma. A pessoa que está podendo se locomover, ela vai até Jesus, ela vai até a casa de Deus, ela vai até a igreja. Então ela, naquele estado, debilitada, você pode imaginar, 12 anos hemorrágica, não era uma hemorragia menstrual, era uma hemorragia direta. Ela tinha um fluxo de sangue que não resolvia. Então, ela vai até Jesus. E uma multidão está cercando Jesus. E como ela propôs no coração, assim ela fez. Quando Jesus ele sentiu que dele saiu virtude. Ele sentiu o poder que habitava nele, ele sentiu que daquele poder saiu para alguém. E naquela hora ele perguntou. Ele disse: quem me tocou? Os discípulos, os apóstolos, até ficaram assim, pasmados, porque a multidão estava empurrando de um lado para o outro, todo mundo querendo tocar em Jesus. E disseram assim:
A multidão te aperta, te oprime, te toca. E tu dizes: quem me tocou? Aí Jesus revelou um segredo. Ele disse assim: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ou seja, todo mundo me empurra, me aperta, quer me tocar, todo mundo quer bênção, mas esse toque foi diferente. Aquela mulher, ela certamente havia falado com Deus. Senhor, eu estou crendo em Jesus Cristo. E se eu chegar perto dele e conseguir tocá-lo, eu vou ser curada. Deus sondou o coração dela. Ele examinou. Queridos, Deus examina corações. Por mais que até o diabo tente imitar o poder do Espírito de Deus, ele não consegue. Jesus sabe em quem ele toca. Jesus sabe quem verdadeiramente quer o céu, quem quer andar com ele aqui na terra. E ele sabe quem quer levar vantagem. O Espírito Santo, usando Paulo, o apóstolo Paulo, diz que nem todos que são de Israel são israelitas. Multidões que falam de Jesus, quando chega a determinado ponto da palavra, não querem assumir. Nós falamos no programa passado, esta semana, Jesus, depois dos 12, ganhou muitos outros discípulos. Chegou um momento que eram 70 e depois uma multidão de discípulos. Todo mundo seguia Jesus, ninguém queria largar Jesus. Jesus curava, libertava, multiplicava pães e peixes. Mas quando Jesus dava os ensinamentos e mostrava como o homem de Deus deve viver, como a mulher de Deus deve viver, muitos, pezinho no caminho, foram embora e largaram Jesus. Eu comentei essa parte esta semana, porque muita gente que já andou com Jesus, já esteve dentro de igreja, já fez a obra de Deus, a gente sabe que muitos, vamos dizer, foram feridos, machucados, sei lá o quê. Mas uma coisa é certa, nada justifica voltar à velha vida, fechar a Bíblia e dizer que Deus não é verdadeiro. Aquela mulher disse: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. Vamos à realidade. Jesus está procurando pessoas que queiram ouvi-lo, que queiram ouvir os seus ensinamentos, porque no Sermão da Montanha, a primeira coisa que acontece quando Jesus senta é que ele abre a boca e ensina. Os ensinamentos de Jesus mudam a história do ser humano. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. Muito bem. E, queridos, o Sermão da Montanha é maravilhoso demais, não? As bem-aventuranças. E, assim, ouvindo a priori, você pensa: mas espera aí, Jesus fala de bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, tem que suportar tudo. Mas é entendimento. O entendimento é que faz a diferença, toda a diferença. É a mesma coisa na questão da cura. Todo mundo, a ideia generalizada do meio evangélico não, Jesus cura todo mundo, então ele tem que curar todo mundo. Ele cura, ele pode. Mas é preciso ouvir a palavra de Deus e entender. Isso é simples. Por exemplo, Jesus Cristo foi ao Calvário. O que foi que ele fez lá? É importante saber isso.
Aí a pergunta, eu estava incluso lá no sacrifício de Jesus? Porque veja que lá, quando Deus fala do sacrifício de Jesus, diz que ele tomou o nosso lugar. Diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, quando o entendimento se abre, a realidade é essa, peraí, é testamento. Ele levou as nossas enfermidades. Então, peraí, deixa eu entender. Então, eu tenho direito à cura? Sim. Mas como é que isso acontece? Aí entra a fé. Aí entra o poder de Deus. Então, queridos, ouvir a palavra de Deus é que vai fazer a diferença. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Diz, escuta a palavra, mas tem que ser coração aberto. A pessoa ouve a palavra de Deus, criticando o próprio Deus. Não, isso não é bem assim, isso não é bem assim. Não creio nisso, não creio naquilo. Eu creio de forma diferente. As pessoas querem assim, né, modificar o que Deus fala. Aí complica. Aí complica. Aí complica. Bem, nós vamos agora orar, entregar tudo nas mãos de Deus, no altar de Deus. Lance os seus problemas, creia, como aquela mulher hemorrágica. Olha, ela creu. E agora você vai crer. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, contemplando a Tua palavra e crendo na certeza absoluta de que o Teu Santo Espírito está presente, nós oramos agora com esta confiança para entregar os problemas no Teu altar. Senhor, estamos contemplando o Sermão da Montanha e o Senhor nos fez contemplar a cura da mulher hemorrágica. Certamente o Senhor está olhando para cada um. Os teus olhos de amor, de compaixão, de misericórdia estão sobre alguém que está te buscando, Senhor. Porque o Senhor vê tudo, mas contempla aqueles que creem, que ouvem. Pai, coloca agora, Senhor, põe o teu poder. Jesus, no teu nome. Alguém, Senhor, que está sofrendo, gemendo. Alguém está com uma doença crônica, uma doença incurável. Alguém, Senhor, que recebeu um diagnóstico de que a doença é irreversível. Senhor, alguém que recebeu a notícia que a doença levará à morte. Jesus, entra agora, porque o Senhor é quem dá a vida. Entra agora, Jesus. Entra agora, vai com tua mão de poder e arranca esses tumores. Arranca agora, Jesus. Arranca essa força maligna que estava atuando nesse corpo para levá-lo à morte, para destruí-lo. Jesus, arranca essa raiz de um câncer. Arranca agora, Jesus, passa com o teu poder. Põe teus olhos, Jesus, para queimar todos os vírus. Senhor, bactérias, seja lá qual for o mal, a obra maligna. Senhor, até forças espirituais tenebrosas. Alguma coisa que foi enviada para matar. Jesus, passa com o teu poder. Jesus, opera agora o teu poder. E nós dizemos, eu digo a todo mal, que saia desse território, que saia desse corpo, espírito mal, espírito da morte, doença, saia desse corpo, saia dessa vida, vá embora, em nome de Jesus, vá embora, não volte mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos. Jesus, lá na cruz, o Senhor estava enfermo, ensanguentado, com as nossas dores e os nossos males. E, Senhor, nós agradecemos pela saúde. Jesus, o Senhor é quem dá saúde a esse corpo. Restaure cada célula, cada função.
Jesus, cada aparelho. Senhor, restaure os ligamentos. Dá o refrigério. Pai, o bálsamo do teu Espírito e a tua paz. Nosso Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Bem, queridos, eu não sei quem, mas certamente Jesus operou poderosamente, curando enfermidades. O meu abraço, muita paz no seu coração. Lembro que domingo é dia de agradecimento. Se você foi curado, se você talvez nos próximos minutos, nas próximas horas, vá comprovar no seu corpo uma saúde plena. Domingo é dia de ação de graças. Esteja na casa de Deus no domingo, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá, Rio de Janeiro. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.